Muito bem, meus amigos. Hoje é dia 24 de outubro de 2025. Hoje é sexta-feira. E você está ouvindo o episódio de número 34 do volume zero, esse podcast, né? Maravilhoso. Bom, hoje não teve música no início. Fiquei sem ideia pra música, não consegui. Também não tô muito no clima. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Em breve. Não, nada. E aí, caras, como é que vocês estão? Antes da gente começar, deixa eu dar alguns avisos, tá? Eu sempre falava para as pessoas mandarem e-mail com essas histórias, ou relatos, ou comentário, o que quer que seja, né? Mas, cara, e-mail, ninguém usa e-mail. Eu sei porque eu sou tão idiota. É porque os podcasts que eu ouvia, que eu ouço, né, ainda de vez em quando, eles, cara, mandam e-mail lá pro host ler as coisas, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, mas não precisa ser e-mail, cara. Ninguém usa mais e-mail. O pessoal que me ouve aqui é da geração Z, ninguém usa e-mail. E-mail é coisa de velho, tá? Coisa de quem tá trabalhando, mandando currículo, como eu. Então, manda, na verdade, ao invés de e-mail, vamos fazer o seguinte, deixa nos comentários desse podcast aqui, tá bom? Aqui no YouTube, né? Deixa nos comentários aí, pra quem tá no YouTube, né? Eu acho que o Spotify também tem uma função lá de comentários, mas enfim, deixa nos comentários e aí no próximo episódio, tá? No episódio 35 eu leio, se você quiser mandar. Se não quiser, não precisa mandar nada. É porque eu sempre falava e-mail, mas cara, isso não faz sentido, ninguém usa e-mail, né? Tá, então isso aí primeiramente. Segundamente, meus amigos. Não, nada. Segundamente, coisa nenhuma. Tá começando o episódio. Hoje eu estou aqui, sabe com o quê, amigos? Com o Elixir Misterioso, com a bebida misteriosa. Isso mesmo. Eu tô aqui na pausa do trabalho, exatamente. Só deixando claro, tá? Eu não fico no trabalho quando eu tô na pausa do trabalho. Eu venho pra casa. E eu posso fazer o que eu quiser na minha casa. Então eu tô na pausa do trabalho e eu estou tomando uma bebida misteriosa enquanto eu gravo um belo de um episódio pra vocês. Espero que seja legal o episódio de hoje. Tá bom? Tudo bem? Caras, queria falar sobre alguns assuntos. Eu vou deixar alguns mais pra depois, porque vai ser mais legal, ou não. Mas, deixa eu falar. Sabe uma coisa, cara? Não, primeiro deixa eu falar. Sabe o que aconteceu essa semana? Semana de gravação disso aqui? Eu comecei minha terapia. Lembra que eu falei que eu tenho uma suspeita de que eu seja do espectro autista? Pois é. Eu consegui uma terapia online, tá? E eu tô lá, tô fazendo aí. Fiz uma só. Só teve a primeira sessão na segunda-feira. E foi bem legal. Esse dia, na verdade, foi um dia que eu faltei o trabalho, porque eu tive uma crise na vesícula e eu tive que faltar. Tive uma puta de uma dor, cara. Acordei de 3 da manhã com dor. Não foi das piores crises, na verdade foi uma das mais tranquilas. Ainda bem, porque crise na vesícula quando é ruim, cara. A mais leve já é ruim, sabe? E aí eu tive essa crise, cara, de madrugada, 3 horas, acordei 3 e meia, assim, mais ou menos. Aí quando deu umas 4 horas, não tava mais aguentando. E aí eu pedi eu chamei meu tio pra gente ir num médico, no hospital, né? Aliás, no hospital não, eu fui comprar um remédio. Fui comprar como é que chama esse remédio aqui, cara? O Buscopan. Lá numa drogaria 24 horas. Que inclusive é meio que vizinho ao meu trabalho, cara. Olha que putaria. Aí fui lá, comprei, voltei, tomei o remédio, não adiantou muita coisa. Mas aí pronto. Deu 5 horas, não tinha adiantado muita coisa. Aí deu umas 6 horas, eu acho, na verdade. E eu, cara, eu vou no hospital. Eu vou tomar uma injeção e foda-se, eu não vou pro trabalho hoje. Eu não quero ir pro trabalho. E fui. Aí tomei lá a injeção, voltei pra casa e não fui para o trabalho. Não fui pro trabalho porque, cara, tava desde 5, aliás, desde 3, porra, estava desde 3 e meia da manhã acordado e tinha passado pelo desconforto e estresse da dor, né? Por horas contínuas, acho que umas 2 horas com dor, assim. E aí, como é na barriga, né, na vesícula, eu não consigo comer assim imediatamente, sabe? Eu tenho que esperar um pouco pra comer. E o efeito do remédio também ele é meio lento, então eu tomei a injeção de 6. Acho que só de umas 8, cara, 8 mais ou menos, 8 e meia foi que realmente eu tava zerado, assim. Mas ainda não tava seguro pra comer, então só fui comer no almoço, né? De 11 horas mais ou menos. Então eu não ia ficar num trabalho de 8 da manhã até 18 em pé, correndo, pegando peso, indo atrás de coisas, não sei o que, atendendo gente, né? Tudo isso tendo passado por uma noite mal dormida e com dor. Se eu pegar peso também, quando tem essas crises também dói. Então, enfim, tem várias coisas. Aí acabou que não fui.
tá? Voltando, né? Eu tava falando da terapia, né? Aí comecei, cara, a terapia. Nesse primeiro contato, nesse primeiro. Eu ia falar primeiro episódio. Essa primeira sessão, não teve nada assim super revelador. Foi mais ele me conhecendo, o terapeuta, o cara, o psicólogo, né? Ele conversando comigo, querendo saber o porquê que eu fui atrás dele, tal. E aí ele me fazendo pergunta. Aí eu falei, não, eu vim por causa da minha suspeita de autismo. E aí ele foi. Como ele é especialista nisso. Uma das especialidades dele é o autismo, né? E aí ele foi fazendo. Isso que é legal, cara, porque como eu já tenho uma suspeita, como eu já pesquisei sobre o assunto, eu meio que já fiz a minha pré-terapia. Eu já sei onde é que eu quero chegar, né? É diferente de você ir pra uma terapia sem saber de absolutamente nada, só indo assim, né? Então, eu já tinha meio que esse background, então eu já falei, ó, é suspeita de autismo. Aí ele já tem uma terapia direcionada, então ele já tem isso, né? A gente já foi bem específico sobre isso. Então a primeira sessão inteira foi ele fazendo perguntas, querendo entender como que era meu comportamento, como que eu reagia a certas coisas. Ele me fez uma sessão, assim, de algumas várias perguntas pra eu identificar se eu conseguia identificar a ironia, o sarcasmo, se era literal ou não, como que eu cheguei à conclusão de se é literal ou não. Enfim, foi bem legal, cara, e foi bem legal. Ele falou que eu fui muito bem, eu consigo dar respostas quase que imediatas, é, e consigo interpretar, sabe, se é sarcasmo, se é literal, se não é. Só que ele disse que ele percebeu que a minha mente ela ainda é uma mente muito literal. Eu entendo o contexto social daquela frase, mas a minha mente, ela ainda, ela é uma mente que é literal. É como se assim, eu entendo de um jeito, só que eu, por ter vivido já a sociedade durante 25 anos, eu entendo que aquelas coisas significam aquelas coisas para o senso comum das pessoas. Outra coisa que eu achei interessante foi que quando ele falou alguns ditados, sabe? Algumas frases assim. Algumas frases, como por exemplo, não sei o que, bateu as botas. Aí ele falou, o que é que você entende por isso? Eu falava, morreu. Tipo, bateu as botas. É uma expressão quando morre. Aí ele falou, mas quando você fala essa frase, quando você ouve essa frase, o que é que passa na sua cabeça? Passa a cabeça de literalmente botas batendo? Aí eu, sim. Aí ele, pronto, isso aí já é um sinal, assim, que, né, que talvez você realmente esteja no espectro, porque a mente do autista, ela é uma mente literal. E é isso que, inclusive, dificulta as pessoas, os autistas, né, quem tem essa condição, de conseguir entender ironia, entender sarcasmo, duplo sentido, esse tipo de coisa, piada e tal. Então, assim, eu entendo as coisas, pelo que eu entendi na terapia, né? Eu entendo as coisas, né? Até porque 25 anos, eu entendo as coisas, só que a minha natureza, ela ainda ela é literal, sabe? Ele falou, de cabelo em pé. Eu literalmente na minha mente vem a imagem de um cara com cabelo em pé. Mas eu sei o que significa estar de cabelo em pé. Quando o cara tá surpreso e tal. Então, por eu provavelmente ser do nível mais baixo, até ser nível 1, talvez, eu entendo as coisas, sabe? Mas só que minha mente é assim ainda, né? É legal, ele falava, fazer tempestade em copo d'água. Na hora, cara, parecia na minha mente um copo com umas nuvens e uns raios, assim, caindo na água do copo, sabe? Aí ele também pediu um exercício que foi assim, né, pra testar inclusive essa literalidade. Ele disse assim, se eu pedir pra você imaginar uma coisa, você consegue imaginar? Aí eu dizia que não e tal, aí falou, pronto. Se eu pedir pra você imaginar agora, eu e você no Caribe, à tarde, não sei o quê. Eu falava, não consigo imaginar isso. Tipo, eu entendo esse conceito, lógico. Só que eu não consigo imaginar essa imagem. Eu, ele, no Caribe, eu não sei o que é Caribe, eu não sei como é que é o Caribe. Tipo, eu não consigo imaginar isso, entendeu? Vem uma coisa meio borrada na mente, assim, de uma praia, mas eu não consigo imaginar eu e o meu terapeuta no Caribe, cara. Eu não vai, não consigo. Não consigo. Entendeu? É difícil, é esquisito. Caras, deixa eu dar uma pausa aqui só pra eu pegar o ventilador, cara. Tá muito calor. Guarda um pouquinho aí. Eu não vou pausar nada. Espero pra. É um intervalo aí, tá bom? Rapidinho. Eu vou só pegar aqui o ventilador. Pera aí.
É assim, cara, tem que pausar nada. Fazer uma loucura. Aqui é a vida real. E ventilador aqui. Pronto, bem melhor. Bem melhor. Porra, tô suando. Eu tô suando aqui na cadeira. Que merda. Voltei. O que eu tava falando? Ah, pronto. É sobre a terapia, né? Ah, que delícia, cara. Como que alguém vive sem beber isso aqui? Sobre a terapia. O que mais que eu poderia falar? Deixa eu tentar lembrar. É porque foi bem isso mesmo. Foi uma coisa mais de mapear, de entender onde é que tá pisando, de saber, dele me conhecer, saber quem sou eu, entender assim quais que são as minhas queixas e suspeitas e entender como é que funciona a minha mente. Eu falei lá algumas coisas, né? Falei muitas coisas. E é isso. Então, sobre a terapia, pra gente fechar esse assunto, legal pra caralho, eu tô feliz, eu tava muito animado com isso. Eu não sei, eu acho que eu não falei isso no podcast passado. Acho que é porque eu nem tinha, na verdade, planejado. Não, meio que não foi planejado, pra falar a verdade. Eu fiz o podcast do 33, e aí alguns dias depois tive essa ideia. Minha mulher teve. E a gente conversou e acho que foi na sexta-feira, cara. Acho que foi na sexta-feira. E eu falei, não, segunda eu já vou fazer, foda-se. Aí fui lá e comecei. E é isso, aí eu tô muito feliz, cara, porque eu fiquei animado, fiquei naquela expectativa. Porque, cara, agora eu tô perto de descobrir alguma coisa, sabe? Seja pro sim ou pro não. Eu tô mais perto de. Independente do autismo também, eu vou me conhecer mais. Independente se eu tenho ou se eu não tenho, sei lá o que. É um momento importante. É um momento legal. E que me deixou animado, me deixou feliz, me deixou. Não sei, cara. Você sente como um capítulo novo, como algo. Algo importante. Eu não sei descrever bem. Eu sei que é muito importante pra mim. Eu me sinto feliz, me sinto animado. E não sei, feels right, sabe? Parece certo, parece. É isso. Tem que ser, tem que ser, tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. E eu tô muito animado, foi só a primeira. Sabe-se lá quantas vezes a gente vai ter, quantas outras sessões, né? E é isso, tô ansioso. Na próxima segunda, vou fazer de novo. É legal que é online a terapia. E aí ela. Eu pago lá e tal, e tem a terapia online. E eu posso escolher os horários, tem muitos horários disponíveis, eu posso fazer qualquer momento. E eu escolhi às 11 horas, que é 11h30, que é o meu horário de pausa aqui. Mas o cara tem horário até 10 horas da noite, cara. Bicho trabalha pra caralho. Pô, e eu fiquei com inveja, sabe? Porque eu fiquei olhando, devido ao valor da terapia, eu falei, caralho, esse bicho ganha muito dinheiro, cara. Porque o valor de uma sessão já é superior ao valor de um dia de CLT. Uma sessão. Você imagina se esse cara tem 3 sessões no dia, 4, 5 pacientes num dia, tá? Tem outro dia, depois tem outro dia, tem de segunda a sábado. Ou é segunda a sexta, esqueci qual que é o. Enfim, né? Porra, muito bom. E ele é um dos mais baratos, tá? Eu acho. Quem fez pesquisa. Caralho, quem pesquisou pra mim foi minha mulher, então não sei. Eu não olhei, né? Tudo lá certinho. Ah, então é isso. Estou na terapia agora. Além dessa terapia aqui, agora eu tô numa terapia de verdade. E aguardem os próximos capítulos. Vamos descobrir. Eu vou relatar pra vocês aqui a jornada e vamos descobrir se eu sou autista ou não. Vamos descobrir se eu não tenho alguma outra loucura na cabeça. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. Louco da cabeça eu sou, né? Só não sei se precisa de diagnóstico pra isso, mas eu sou. Tá bom? Caras, outra coisa que eu pensei há um tempo. Teve um dia, cara, que eu tava no trabalho. E não sei, eu fiquei feliz. Eu tava de bom humor. Pra resumir, eu só tava de bom humor, sabe? Sendo que, sei lá, 2 dias antes eu tava depressivo e pensando em não existir. E provavelmente foi o dia que eu gravei o podcast, um dos mais tristes aqui, que é o episódio 32. Então, aí eu tive uma reflexão. Nossa senhora, desculpa, acho que é o Elixir Mágico que já tá fazendo efeito, cara. O cara falando. Peraí, deixa eu tirar esse fone aqui, que fica atordoado, cara, falando e ouvindo a minha voz no fone. É o retorno, mas vamos lá. O cara falando. Aí teve um dia que eu tava de bom humor. E eu percebi, eu fiquei pensando assim, caralho, cara. Mas eu tava de outro jeito anteontem. A minha vida ao meu redor
as condições as quais eu vivo não fazem. Tipo, se você parar pra analisá-las, não faz sentido eu estar de bom humor, eu estar com autoestima alta, eu estar feliz. Por que que eu tô feliz, cara? E a resposta que eu tive foi meio que assim, cara, estar feliz nada mais é do que um estado de ignorância. Porque você vê, eu tô trabalhando, eu trabalho num trabalho de merda, sou escravizado e, sabe, eu não tenho, os meus sonhos, eles não estão acontecendo tão longe de acontecer. Eu não tenho nenhuma perspectiva, eu vivo triste, quase sempre eu tô triste, tô melancólico. Enfim, e aí do nada tem um dia que eu tô feliz. Quando você tá feliz, você meio que, sabe, com autoestima ou com, como é que chama a palavra, caralho? De bom humor. É uma coisa meio que assim, sabe todas essas coisas que você sente, que são reais? Deixa pra lá, cara, depois você pensa nisso. Agora aproveita que você tá bem e fica bem, sabe? Então, basicamente, não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, mas a felicidade ela é um estado de ignorância. Por natureza, cara. Por natureza. Você sabe que as coisas não estão bem. Você sabe que o futuro é escuro. Você sabe que tudo é ruim. Você sabe que ao seu redor o mundo tá pegando fogo. Mas. Cara, tudo bem, cara. Vamos ficar bem. Vamos ficar felizes. Sabe aquela imagem do cachorrinho? Tipo isso, só que o cachorrinho nessa imagem não tá feliz. Ele tá meio sério, né? E aí o ponto é esse. Parece que a felicidade ela só pode ser alcançada quando você ignora, cara. Quando você tá em ignorância, bicho. Quanto mais ignorante você for, mais feliz você é. Qual a diferença então de estar de bom humor e estar drogado, e estar bêbado? Qual que é a diferença? Você entra num estado onde você não tá sóbrio, onde você não tá consciente, 100% consciente das coisas. Exatamente a mesma coisa. Talvez a felicidade seja a pior droga de todos, né? Porque você usa, você sente um dia ou outro e aí você fica, nossa, a vida é maravilhosa, mas aí quando passa o efeito, aí fudeu, cara. Aí fudeu, cara, né? Então, pra falar a verdade, as drogas, elas são apenas meios para as quais você usa a verdadeira droga, que é a felicidade. É como se a droga fosse um grande cachimbo. A maconha, a cocaína, o que quer que seja. É só o cachimbo. A verdadeira droga é só o canal, sabe? A verdadeira droga é a dopamina, a ocitocina, sei lá o que caralho, que é a porra lá do hormônio que deixa você feliz. Entendeu? Então é isso, todo mundo tá usando droga, então, o tempo inteiro. Você faz academia pra se sentir bem, então você tá usando droga, cara. Você sai no parque pra caminhar com seu cachorro, tá usando droga. Drogado, noiado, você é noiado. Então a felicidade é uma bobagem, uma grande ignorância, certo? O verdadeiro estado das coisas parece que é esse aqui. Ou o verdadeiro estado das coisas são assim porque nós vivemos num mundo deturpado, criado por um deus maligno, como o gnosticismo nos ensina, porque o nosso sistema já é completamente corrompido. Também pode ser isso aí. Caralho. Ai, cara, que maravilha. Olha isso aqui, ó. Putz, falta uma hora pra acabar minha pausa. Temos uma hora, né? De limite aqui pro podcast. Tem muito tempo. Tem muito tempo. Né? Então é isso. A felicidade parece ser sempre um estado. É um estado perpétuo de ignorância. Aliás, é um estado de ignorância sobre si mesmo e sobre o mundo, sabe, cara? Porque, porra, se você tá consciente do mundo e de si mesmo e você fica feliz, ainda assim, isso é uma ignorância. Você deixa de lado esses problemas e fica feliz. E eu não tô dizendo também que isso é ruim, cara. Tudo bem, fica feliz aí. É lógico, a gente tem que ser feliz. Sabe por quê? Tô me perdendo. Já tô ficando maluco aqui. A bebida tá fazendo efeito aqui, minha bebida misteriosa. Esqueci o que eu ia falar. Porra, eu ia dar uma reflexão legal agora, mas esqueci completamente agora. Esqueci completamente.
Eu ia dizer assim que não é ignorância no sentido ruim, como se você fosse um burro, como se você estivesse sendo feito de tolo. Se você quiser acreditar nisso, tá bom, mas o que eu quero dizer é que acho que chega um ponto mesmo que, porra, a gente vive essa vida, a gente tem essas coisas e o nosso cérebro, ele, porra, não tem como você viver assim pra sempre, cara. Então ele vai encontrar essa fuga. Então a gente encontra fugas todo dia, né, cara? Algumas pessoas nas drogas, outras pessoas em relacionamento, outras pessoas em trabalho, as pessoas em algum propósito, em religião, ou em entretenimento, sei lá, o que pode ser o que for. O cérebro vai encontrar isso porque a gente precisa disso mesmo, cara. Então não é ignorância no sentido assim, não, quem é feliz é burro. Não tô dizendo isso, tô falando que a felicidade meio que parece ser realmente um estado de ignorância, de não consciência sobre certas coisas. Na verdade, não é nem não consciência, você tem a consciência, mas você deixa de lado um pouco. Porque eu lembro que nesse dia que eu tive essa reflexão, foi exatamente assim, cara. Eu tava subindo as escadas do trabalho e tava muito feliz. Não sei por quê, tava descansado, tava leve. E aí, eu falei, caralho, por quê? É como se tivesse uma voz no fundo da minha cabeça falou assim: Ô, caralho, por que você tá feliz, cara? Você é louco, bicho? Por que você tá feliz? Você tá no mundo da lua, você não notou onde é que você tá, não, cara. Olha onde é que você tá. Você tá nesse trabalho aqui, bicho. Você vai sair às 6 da noite. Você tá sendo escravizado. Seu salário é pouco pro que você faz. Você não tem perspectiva no futuro. Você vai ficar cansado mentalmente, você não tem tempo. E aí, meio que. O estado da felicidade é quando você ouve essas coisas e fala assim: Tá, cara, eu sei, mas deixa eu. Eu tô sentindo aqui, tô na vibe aqui, me deixa aqui. Tá? Pronto, aí você fica lá. Então é isso aí. Essa foi a reflexão. E aí você pode aplicar isso a vários níveis, né? Vários níveis. Tá bom? Agora, amigos. Quanto tempo de podcast? 22 minutos. Acho que eu vou falar sobre o assunto principal de hoje. E nesse momento eu vou ficar meio puto. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você chegou até aqui, você é um ouvinte fiel desse podcast. E eu vou entrar no assunto principal. E tem a ver com o trabalho, cara. Aí dá uma bad vibe, não dá vontade de falar isso. Mas eu vou falar porque é legal, é importante. Talvez eu fique puto aqui, mas vamos lá. Eu briguei com um gerente de onde eu trabalho. Aconteceu uma situação chata pra caralho. Uma situação ridícula e muito ruim. Vamos lá. Vamos lá do começo. Ou o seguinte. Ou o seguinte. Primeiro dando um contexto, tá? Esse cara. Primeiro, esse trabalho, tá? Como eu já falei aqui, é um trabalho. Que é uma senzala, tá? Lá é uma senzala. Você fica de 8 da manhã até as 18 horas, né? Então, de 8 às 6 da noite. Tem 2 horas de pausa, né? Mas você fica o tempo inteiro em pé. E aí você também atende as pessoas. Você vai buscar coisa no depósito. Tem um depósito lá em cima com 2 escadas. Aí tem um depósito. Eu não tô brincando, tem um depósito que é 2 ruas depois que você tem que sair no sol pra buscar coisa pra cliente pra voltar, tá? Isso somado a que às vezes o cara lá do depósito também. Você vai pegar um negócio do tamanho de uma formiga, o cara vai te dar outras 50 mil coisas pra você levar. E o que não seria pesado se torna pesado. Porque é outro problema desse lugar. Lá todo mundo se aproveita de você quando você é novato. Então você basicamente é explorado e assediado toda hora, tá? Então é um ambiente horrível. Alguns dos trabalhadores são verdadeiros. Nem sei, cara. São pessoas ridículas. E o trabalho é pesado. Como eu falei, de 8 às 18, em pé. Não pode sentar, não pode mexer em celular, não pode fazer esse tipo de coisa. E aí, pronto, a gente atende pessoas, a gente arruma a loja às vezes e tal. Mas às vezes, obviamente, não tem mais nada pra fazer. Chega um certo ponto que não tem o que fazer. Não sei se eu mencionei, mas a gente também pega muito peso, caixa de mercadoria e tal. Então você vê, era um lugar que me falaram que eu ia ser auxiliar administrativo no balcão de uma livraria. Mas eu sou auxiliar administrativo, eu sou vendedor, eu sou. Como é que chama? O cara que descarrega as caixas lá, eu não sei como é que é o nome. Eu sou repositor. Eu sou tudo nessa porra, né? Isso tudo vai receber um
salário. E não é um salário comercial. Onde eu trabalho é um comércio. Deveria ser um salário comercial, um salário mínimo. Então tá tudo errado, cara. Aí você mas tem outras vantagens, tem alimentação. Não, tem nada, cara. É isso mesmo, é só o salário. Só isso. Tá. Eu tô me enrolando já também. Eu sou muito ruim de contar coisas, cara. Tá, aí tem esse trabalho aí, tá? É horrível. Só dando esse contexto. Aí o gerente é um cara que se ele vê você sem fazer nada, ele vai encher seu saco. Pra ele, tudo tá ruim. Sempre as coisas estão ruins. Ele é um ingrato, filho da puta. Ele só enche o saco. O negócio dele é encher o saco. O negócio dele é fazer mal pros outros. É isso que ele quer. Essa é a vida miserável que esse merda tem. É pra isso que ele serve só. Tá? E aí ele... Você tá lá parado, tá? Mas não é que você tá parado porque você tá brincando. Não é que você tá parado porque você tem trabalho pra fazer e você tá lá matando tempo. Não, você tá parado porque não tem o que fazer. Não tem cliente. Tá? Tem certos horários que tem mais clientes do que outros, né? Então tem um horário, por exemplo, que tá mais quieto. Você não tá atendendo ninguém. Sabe por quê? Porque não tem ninguém, porra. Não tem ninguém pra atender. Ele passa por você e ele briga com você, cara. Ele fala, vamos arrumar, não sei o que, vamos atender. Atender quem, porra? Atender quem, bicho? Aí... Esse cara, ele é assim, ele tem um frivião no rabo dele que ele fica enchendo o saco da pessoa o tempo inteiro. Não baixa essa porra desse emprego ser humilhante pra cacete. Ele tem que encher... Ele tem que... Filho da puta, cara. Eu odeio esse cara, bicho. Eu nem contei tudo ainda. Pera aí. Falei, vou ficar puto, tá? Vou ficar puto. Aí, beleza. Tá, esse cara, ele é assim. Ele não pode ver ninguém quieto, cara. Pra você ter uma noção, teve um dia que ele falou... Lá nos primeiros dias, a gente tava assim, mais ou menos ali no meio da loja, tá? A loja é meio... Ela é meio com um corredorzão, assim, gigante, sabe? Então tem ali o início, meio, fim, tá? Aí a gente tava assim, meio que no meio da loja. E lá na frente não tinha ninguém, eu tinha pouca gente, não sei. Aí ele chegou pra todos os novatos e falou assim, ô pessoal, vamos ali na frente, ó, tem ninguém ali na frente, viu? Não é pra ficar assim no meio, não. Aí eu, opa, beleza, então vamos lá. A gente foi pra frente. Acho que uns 2 dias depois, teve uma reunião. E esse cara chegou e falou assim, gente, vocês estão muito lá na frente. Vocês têm que voltar mais lá pro meio, lá pro balcão. Ah, peraí, cara, não foi você que falou pra gente ir lá pra frente, bicho? Tá bom, ok, tudo bem. Alguns dias depois, bicho, acho que uma semana, 2 depois, ele falou a mesma coisa. Tipo, ô, pessoal, vocês estão muito aqui no balcão, vão mais lá pra frente. E aí, antes de ontem, foi sexta, sei lá, sábado, ele falou de novo o contrário. Ou seja, ele fica só mudando, certo? Ele fica só mudando. Ele é um cara que não pode ver nada quieto. Ele pega, tá tudo arrumado, ele desarruma e chama você pra arrumar, cara, eu juro pra você. Eu já tô me excedendo também, eu tenho que contar logo resumidamente as coisas, né? Desculpa. É bom deixar os detalhes pra você entender o contexto do negócio. Pra você entender que eu fico puto, né? Não foi com besteira, cara. Imagina tudo isso que eu tô falando e muito mais, porque eu não tô falando tudo, não consigo lembrar de tudo, de todos os detalhes, e também vai demorar, tipo, vai ficar um podcast de 5 horas se eu falar tudo. Todos os dias, num trabalho onde as pessoas exploram você, fazem você pegar peso pra caralho, fazer trabalho que não é seu, que eles fazem você fazer porque você é novato, então você tem que fazer. Você não vai ganhar alguma coisa por isso? Não. É cansativo, é exaustivo emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Pra mim, emocionalmente é pior porque eu não gosto de falar com pessoas, cara. Eu não gosto disso, cara. Eu tô lá já. Tipo, estar trabalhando já é desconfortável pra mim. Eu já tô me esforçando, cara. Tá, então. Tá, voltando aqui. O que aconteceu, né? Pronto. Esse é o filho da puta do gerente, né? Isso que eu falei pra você. Tudo isso que eu falei, tá bom? Ele é esse tipo de cara. Ele é um cara que é desrespeitoso. Ele é um cara que é... Ele é desrespeitoso, cara. A gente faz um trabalho, ele vem e fala que o trabalho tá ruim. A gente arrumou lá a porra do depósito lá, ele falou que tava uma bagunça, filha da puta. Falou essas palavras. Outra vez a gente arrumou um outro depósito, ele falou que tava... A gente não arrumou nada, a gente só entulhou, tava cheio de entulho, a gente entulhou tudo. Então ele tem dessas, ele é desrespeitoso, certo? Com o trabalho, desmerece o trabalho da pessoa. E não pode te ver quieto que vai encher seu saco. Ele acha que ele acha que ele é o foda, ele não tem mão firme e ele tenta, né? Enfim. Voltando. Agora sim, vamos pra história de verdade. Estava lá eu, já com meu saco cheio de
Porra, há um mês trabalhando nesse lugar, com uma semana trabalhando nesse lugar, eu já tava exausto, cara, eu já desisti. Quando passou uma semana nesse trabalho, eu já tinha desistido, sabe? Tipo, na primeira semana eu me esforçava. Eu tentava ali, ia puxar, fazer as coisas. Mas eu percebi, já com uma semana, eu sou muito bom em perceber padrão. Então, com uma semana só, eu já percebi que nesse lugar, não importa se você se esforçar, você vai ser desrespeitado, nunca vai ser suficiente e você não vai ganhar nada mesmo, então não adianta, tá? Eles te maltratam lá, tá? Então, foi isso. Aí, então, eu com todas essas coisas, com tanta coisa que eu já vi lá em um mês, nessa terça-feira, eu tava lá, quieto, certo? Já tinha vendido bastante, eu tinha vendido mais de R$ 700. E só tava quieto por quê? Porque não tinha ninguém. Era depois da pausa, de 1 hora e pouco, então não tem ninguém. O movimento vai começar mais lá pras 4 horas por aí. Aí esse filho da puta passa. Fala assim, ô fulano, vem cá. Ele sempre me chama pro nome de um outro cara que trabalha comigo lá, um amigo meu. Aí eu já fiquei puto, cara. Porque eu já sabia que ele encheu o saco dizendo que eu não tava fazendo nada, certo? E pra piorar ele me chama por outro nome, coisa que eu odeio. Aí eu falei, ô fulano, eu falei pra ele, né? O gerente, meu nome não é esse. Meu nome é Marcelo. Aí ele, desculpa, Marcelo, ó, seguinte, cara, tem que desenvolver mais. Tem que chamar, tem que ir pra cima do cliente, viu? Tem que fazer a venda. Não pode ficar de braços cruzados, não. Tem que ir, não sei o que, tem que fazer. Não é pra ficar parado, não. Você tá só de braço cruzado. Bicho, quando eu ouvi isso, eu fiquei, não acredito que você tá falando isso. Ele não pode estar falando isso pra mim. Ele não tá falando isso pra mim. Ele não tá falando isso pra mim. Eu falei assim, peraí. Eu não tô de braço cruzado, não, cara. Eu tô trabalhando ali, bicho. Tô trabalhando ali. Por que você tá falando isso? Eu tô trabalhando, não tô de braços cruzados. Eu só tô parado porque não tem ninguém. Como que eu vou chegar num cliente que não existe, porra? Não tem ninguém lá, cara. Uma coisa é você reclamar de uma pessoa que não tá fazendo nada com cliente lá, com demanda. Não tem gente. Eu vou atender quem? Aí eu falei isso e me virei e puto. Falei num tom de raiva, ele percebeu. Lógico, eu deixei. Era pra perceber mesmo. Porque eu não aguento mais ouvir a voz desse cara me enchendo o saco, bicho. Filho da puta, cara. Aí falou. Caralho, bicho. Aí eu me virei e falou: Ô, Marcelo, volta aqui, volta aqui. Eu falei: Oi, o que foi? Ele disse, o que houve, rapaz? O que houve? Eu disse, não, o que houve o quê, cara? O que houve o quê? Você tá falando que eu não tô trabalhando, que eu tô de braço cruzado, que eu não tô fazendo nada? Sendo que eu tô trabalhando, porra. Cara, eu já tô vindo pra. Não, não falei tudo isso, tá? Eu falei só até a parte do. Você tá dizendo que eu tô de braço cruzado sem fazer nada, sendo que eu tô trabalhando. Pronto, eu falei isso, aí ele falou mais alguma coisa. Eu disse, não, eu tô aqui. Aí eu peguei e saí, certo? Pronto, aí eu saí. Então eu confrontei, sabe? Ele quis falar merda pra mim, eu confrontei. E eu tô certo. Porque ele quis dizer que eu tô de braços cruzados sem trabalhar, sem fazer nada, sem me esforçar. E não é. Eu tô lá todo dia, eu trabalho direito, cara. Os caras vêm pra cima de mim mandando fazer coisa que eu não é pra fazer porque eles são preguiçosos, bando de vagabundo, filho da puta, nessa porra dessa empresa de merda. Um bocado de vagabundo tá lá que não trabalha, aí eles não trabalham, ficam com preguiça, pegam os novatos pra fazer as coisas. Aí a pessoa tem que fazer calada porque é novato. Aí você faz, você engole sapo o dia inteiro nessa merda, fica cansado fisicamente, mentalmente, emocionalmente, pra ganhar uma porra de um salário mínimo, bicho. Um desvio de função a roda aí, sendo desrespeitado por o filho da puta arrombado desse homem. Filho. Caralho, como eu odeio esse cara, bicho. Pra se dizer que eu tô de braço cruzado, meu amigo. Aí pronto, cara, falei, porque eu não aguento essas coisas. E aí quando eu falei isso, eu já sabia. Porque ele tem um ego frágil, é um viado, é um merda. Ele tem um ego frágil de merda, que tudo que acontece com ele, ele chama pra uma reunião. Que é pra tentar botar medo nas pessoas. Cara, você acha. Aí ele acha que eu fiquei com medo dele. Beleza, chamou pra reunião, já fiquei puto, que eu já sabia qual seria o assunto da reunião. Aí ele me chamou, chamou eu, ele é tão homem, né, que ele não me chamou sozinho pra conversar. Ele chamou todos os novatos e como sempre ele adiciona uma coisa.
Ele não foi lá falar só... Tipo, ele não chama só eu e fala sobre o assunto que é eu e ele. Não. Ele chama eu e todos os outros e fala sobre o meu assunto na frente de todo mundo pra me humilhar. E fala sobre... Ah, gente, vocês têm que arrumar mais a loja, tá bom? Pronto, só isso. E no fundo, o que ele queria era eu e ele, mas ele não tem coragem, certo? Então o que aconteceu? Foi lá pra essa reunião. Eu já fui puto. Porque eu já sabia do que se tratava, tá bom? Chegando lá, tá lá, eu e mais todos os novatos. Esse cara começou a tentar me humilhar na frente de todo mundo. Então ele chegou e falou assim, hoje vocês têm que arrumar mais, vocês não podem ficar de braços cruzados. Ó, por exemplo, hoje eu falei aqui com o Marcelo, ele até entendeu errado, ficou com raiva de mim. E aí ele soltou a seguinte frase. Olha, Marcelo, não sei como é que você é, se você for ficar sendo nervosinho assim, saiba que eu sou muito mais. E começou a falar como que ele só queria me ajudar, que ele não tava querendo me desmerecer. Eu não vou falar em todos os detalhes, tudo que ele falou, mas assim, a reunião inteira foi ele me desmerecendo. Foi ele me humilhando na frente de todo mundo. Sem deixar eu falar, me interrompendo. Eu, a ponto de explodir de raiva, cara. Eu fiquei calado, porque se eu fosse falar, eu ia ter um ataque de raiva. Eu ia sair, eu não sei o que ia acontecer. Então eu só fiquei aguentando calado, mas cara, eu falei ainda, só que eu tentava falar, ele me interrompia, eu tentava falar. Aí eu comecei a aumentar o tom de voz. E o cara que tava do meu lado, um amigo, né, falou: calma, cara. Aí eu peguei e me acalmei. Aí pronto. Quando eu vi que outra pessoa percebeu o quão puto eu tava, eu parei. Eu falei: tá bom, vou deixar de falar. E eu fiquei calado, olhando fixamente pro chão. Enquanto ele acabava comigo, enquanto ele ficava falando que quem deve não é a empresa, é eu quem devo a empresa. Eu devo a empresa porque eu faltei na segunda, sendo que eu tava doente. Ele, tipo assim, não precisava trazer essa informação. Ele não precisava falar essa frase. Porque o contexto é que ele quis dizer assim: pessoal, por exemplo, fulano aqui e Marcelo faltaram, né? Pronto, vocês vão pagar a hora, tá bom? Não precisa, a gente não vai descontar salário. Ele disse isso. Pronto, mas bastava falar isso. Mas sabe o que ele falou? Ele falou isso e falou assim. Porque, por exemplo, Marcelo faltou segunda, a gente não deve nada a Marcelo. É Marcelo que deve a empresa. Eu precisava falar essa frase, cara. Ele falou pra me provocar, cara. E sempre que ele falava alguma coisa, ele falava: certo, Marcelo, compreendido? Aí eu ficava em silêncio, porque eu tava em silêncio, eu queria ficar em silêncio, não queria falar nada. Eu queria só matar esse cara. E aí ele falava: fale, rapaz, a gente quer ouvir sua voz. Ele tentando levar na brincadeira, sabe? Cara, ele foi completamente desrespeitoso, bicho. Completamente desrespeitoso. Ele quis falar que eu sou nervosinho e que ele é mais. Querendo me botar medo, querendo me afrontar. Achando que me colocou no lugar agora. Vocês têm noção do quão desrespeitoso é isso, cara? Você trabalhar como um escravo pra não receber nada e chegar um rico, filho da puta, um arrombado desse pra chegar pra falar pra você que você é nervosinho, pra falar que você tá de braços cruzados, cara. Você tem noção? Ou eu tô louco ou pra vocês isso é absurdo também? Pra vocês também ficam putos com isso também? Ou é eu que tô errado também nessa merda também? Eu tô errado numa porra dessa, cara? É que é difícil traduzir tudo que eu senti e pensei e tudo que foi dito e que eu ouvi, porque eu não vou lembrar de todos os detalhes, eu não vou também ficar narrando a história tudo certinho, mas com o que eu falei dá pra entender. É compreensível a porra da minha revolta ou não? Caralho, bicho. Porque eu realmente não lembro de todos os detalhes. Porque eu simplesmente chegou a um ponto que eu. Foi meio que um burnout, assim. Eu cheguei a um ponto que eu só desliguei e falei, cara, eu tô muito mal, eu tô muito puto, eu tô extremamente mal. Eu não vou mais fazer nada. Eu vou esperar aqui da hora de ir embora. E eu fiquei. Sabe, eu desliguei. Pronto. Então eu só desliguei e fui embora. Depois eu fiquei sem falar nada, esperando ele falar. Sendo humilhado e aguentando ficar calado na minha. E pronto. E assim que eu saí dessa reunião, depois de ter sido humilhado por esse corno vagabundo, eu falei, cara, eu vou embora daqui. Não dá mais. Não dá. Não dá. Eu vim embora e durante o caminho na bicicleta vinha uma frase que ele falou. Vinha alguma indireta, alguma provocação que ele fez.
vinha na minha cabeça como um, sabe? Tô aqui do nada e vem, pá, na cabeça. Alguma coisa que me deixou mal. E eu passei a noite inteira, cara. Em silêncio, com essas frases vindo na minha cabeça. Sempre que eu me distraía, elas vinham e eu ficava mal. Quando chegou a hora de dormir, que eu ia ter que trabalhar no outro dia, puta, eu fiquei mal. Eu acordei cedo, fui pro trabalho, fiquei o dia inteiro calado, sem falar com nenhum dos meus amigos. Eu me sinto ainda magoado, cara. Eu tô mal, cara. Eu nunca me sinto tão desrespeitado, tão humilhado na minha vida, cara. Vou já voltar pra pausa. Eu não quero falar mais com ninguém, cara. Eu quero sumir desse lugar, cara. Eu tenho uma porra de um crachá com a porra do meu nome. Tinha. Eu peguei essa merda, eu rasguei, eu cuspi e joguei fora. Se perguntarem cadê, eu digo que eu perdi. Mas ninguém vai perguntar, cara. Aqui ninguém se importa. Então, de agora em diante é isso. Eu não quero mais trabalhar nesse lugar e tá perto de sair o salário. Estamos quase no fim do mês. Eu acho que próxima semana eu vou aguentar mais uma semana, porque eu acho que no fim da próxima semana eu vou receber o salário. E infelizmente, quando eu receber o salário, eu vou embora. Eu vou pedir as contas. Porque não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Você trabalhar um trabalho ruim, onde você faz 5 funções diferentes e recebe um salário mínimo, né? Nem comercial, mínimo. E além disso, você fica sendo humilhado, fica sendo tirado pra otário. Nunca nada é bom, nunca é suficiente. Sendo desrespeitado por gerente, sendo desrespeitado por vendedor, sendo desrespeitado por cliente também. Que ainda tem isso também. Fazendo trabalho pesado, se esforçando fisicamente, ficando em pé o dia inteiro, perdendo tempo da minha vida. Sabe, cara? Então, ó, eu prefiro estar desempregado. Então, resumindo, não sei se deu pra entender tudo, não sei se ficou tão legal, mas eu cheguei a esse ponto, cara. E sabe o que eu vou fazer? Quando chegar meu salário, acabou, vou embora. Já, eu tô mandando currículo desde, como eu falei, desde a primeira semana de trabalho. Já sabia como seria, então eu já tô mandando currículo desde então. Só que ninguém me responde, né? Então o que provavelmente vai acontecer é, eu vou ficar desempregado. Mas, eu tenho algumas novidades. Eu vou fazer alguma coisa desse podcast. Eu vou abrir um Patreon. E depois eu falo melhor num outro episódio, esse aqui já tá acabando. No próximo episódio, talvez eu vou dedicar um tempo pra falar sobre, mas eu vou abrir. Eu já comecei a divulgar isso aqui, eu vou divulgar mais agora. Eu nunca divulgo, na verdade, eu vou começar a divulgar. Eu divulguei no Instagram e deu super certo. Teve várias views lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Mas acho que a última vez que eu vi tinha 400 e poucas visualizações. Só um momento, peraí. Vai, cara, carrega logo, que demora. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tem. Pô, não dá pra ver as visualizações no computador, que chato. Tá, mas tinha mais de 400 visualizações na vez que eu vi, tá? Ah, tá aqui, 409. Tem 409 visualizações no Instagram. O Reels que eu postei, que é o resumo, né, do episódio passado, resumo sem contexto. Inclusive siga lá, Podcast Volume Zero no Instagram. Eu também postei no TikTok, eu vou começar a postar lá no TikTok, pra ficar divulgando também. Que mais? Que mais, cara? Ah, tá. E aí, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou criar um Patreon. Eu vou dar uma olhada ainda nas opções, mas eu acho que vai ser o Patreon mesmo. E eu vou começar a criar conteúdo pago, conteúdo exclusivo, tá? Vou continuar fazendo conteúdo gratuito também, tá bom? Não vai ser só pago. Mas eu vou fazer o gratuito e também vai ter coisas exclusivas. Depois eu explico melhor como é que vai funcionar, até porque eu ainda não sei exatamente, mas eu já tenho algumas coisas, mas eu não sei totalmente como é que vai ser. Tipo, 100%. Quando eu souber, eu falo. Mas por enquanto, saibam o seguinte. Eu vou criar um Patreon pra isso aqui. Vai ter conteúdo gratuito ainda, mas também vai ter conteúdo exclusivo, versões estendidas de programas e programas exclusivos. Alguns benefícios, não sei, eu vou bolar ainda, vou ver como é que vai ser, tá? Mas saibam disso, já estejam preparados. E isso, cara, vai ser por um valor pequeno, é só pra assim,
Quem ouve, porque ninguém ouve, né, aqui. Mas quem ouve, se quiser me ajudar, cara, seja com 5 reais, tá bom. Eu tô aceitando. Eu vou criar lá os planos lá, né? O mais caro não vai ser caro, vai ser barato. Mas eu não acho que ninguém vai assinar. Mas começa assim. Então eu vou. Pelo menos eu vou começar, cara. Eu vou começar. Porque eu não nasci. Eu não vou viver essa merda dessa vida pra viver assim. Eu não vou, certo? Então pode ser louco. Pode ser loucura que eu tô fazendo. Foda-se. Sabe qual é a verdadeira loucura? É eu estar vivo. É existir isso aqui. É eu estar num corpo, é eu estar num, ter pensamento, consciência, estar no planeta. Isso é loucura. Eu não pedi pra estar aqui. Então eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, tá bom? Então a partir do. Eu vou atualizando aqui. Se você chegou aqui, significa que você gosta do que eu faço. Então eu fico feliz, tá? Agradeço pra caralho. Vou ficar meio emocional agora, mas tudo bem. Pera aí, deixa eu dar mais um gole aqui. Então se você ouve até aqui, cara, muito obrigado. Comenta mais uma vez um emoji aí, qualquer um. E só agradecer e falar que, cara, as coisas vão mudar e eu conto com vocês, com alguns de vocês. Eu não sei quem, na verdade, porque né, eu não tenho noção das pessoas que eu. Então, independente de tudo, muito obrigado, tá? Por acompanharem. Eu espero, eu espero que isso aqui cresça. Não só espero, agora. Eu acho que. Eu achava que seria cedo demais começar a fazer esse tipo de coisa agora. Com pouco inscrito, com pouca coisa. Só que, cara, tem que ser agora. Tem que ser agora, porque eu vivo nesse mundo. E nesse mundo eu preciso de dinheiro. E conseguir dinheiro sendo humilhado não é muito legal, sabe? Então eu quero fazer dinheiro por um propósito, por algo que eu acredito, por algo que eu fico feliz fazendo. Então, se você gosta disso aqui, obrigado. E por favor, esteja comigo, tá bom? A partir dos próximos aí eu vou falando o que que eu. Como é que vai ser e eu explico melhor. Eu ainda tô bolando, ainda tô tendo as ideias. Mas vão ser coisas legais. Se você gosta disso aqui, né, do volume zero, você vai gostar das outras coisas e de como vai funcionar. Mas depois eu falo, tá bom? Eu estou. E é isso, cara. Esse é meu sonho, é isso que eu quero. E eu vou atrás e tem que ser agora. É o jeito. Eu não vou mais esperar dar certo. Eu vou fazer dar certo essa merda aqui, tá bom? Então, se você ouviu até aqui, muito obrigado. Lembrando, deixe os seus comentários aqui sobre esse assunto, sobre qualquer outra coisa, sobre os assuntos que eu falei aqui, ou sobre qualquer outro assunto. Você pode falar qualquer coisa mesmo, tipo um relato, pergunta, qualquer coisa, alguma sugestão de alguma coisa, qualquer coisa, cara. E fala aqui no comentário desse episódio, que aí no próximo episódio eu vou dar uma olhada lá. Beleza? Valeu por ouvir até aqui. Até o próximo episódio. E tchau. Valeu.